Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Hoje eu já vou entrar aqui, ó. Então, de quem é que nós vamos falar? De um homem chamado Neemias. Você já deu para perceber por causa do livro, né, que é Neemias. E o nome dele significa confortado por Deus, ou aquele que Deus consola. Porque ele foi usado por Deus para consolar pessoas que estavam num momento muito difícil. O grande ponto para se entender Neemias, você tem que entender a seguinte situação. Ele foi um obreiro aprovado por Deus. Amém? Ele foi alguém que ele teve a aprovação do Senhor. Até hoje Neemias virou símbolo de uma obra bem feita, de uma obra completa. Por quê? Ele fez a seguinte situação. Neemias, ele começou, continuou e terminou a obra que Deus deu na mão dele. Ou seja, ele foi e ficou conhecido como alguém que não faz as coisas pela metade. Alguém que quando começa algo, vai até o fim. Aliás, uma pessoa só é considerada por Deus bem-sucedida quando ela começa, continua e termina. Por exemplo, Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Jesus, sem reclamar, foi até o final, levou a cruz e disse: está consumado. Todo mundo que Deus ele aprova são pessoas que não param na metade do caminho. São pessoas que vão. Aí a gente, por exemplo, faz uma ligação sobre isso. Por exemplo, nós estamos em 2024, ainda no começo do ano, nós estamos no segundo mês só, que é fevereiro. E eu acredito que há irmãos aqui, que você tem muitos projetos que você quer fazer esse ano. Quem tem muitos aí? Muitas coisas que você deseja? Vou fazer uma ponte, preste atenção. Mas você concorda que em 2023 você também teve muitos projetos? Quantos você conseguiu fazer? Quantos deram certo? Quantos você conseguiu concluir com sucesso? Então o que eu quero falar para você? Não adianta a gente ter 1000 sonhos, 1000 projetos e não realizar um. É isso que muita gente faz. Quer fazer tudo, quer abraçar o mundo e começa o ano todo mundo falando que eu vou fazer esse ano, que eu vou, sabe, cuidar da minha saúde esse ano, eu vou fazer a obra de Deus esse ano, eu vou mais para a igreja esse ano, sabe, eu vou fazer de tudo esse ano. Aí termina o ano e não faz. O ano que vem eu faço. Aí vem 2024. Aí termina, não fez de novo. Aí vem 2025. Não, 2025 eu faço. E fica nessa. Quando você vê, são 10 anos, são 15 anos você prometendo para você mesmo uma coisa que você nunca faz. Eu não disse que eu ia direto? Então quer dizer, não adianta, meu irmão, minha irmã, a gente sonhar muito e fazer pouco. Não adianta a gente mirar, sabe, na lua e não acertar, né, nem o asfalto. Então a gente às vezes tem esse problema. E o pior é que a gente engana a gente mesmo. A gente engana a gente mesmo. A gente fala assim: olha, eu vou cuidar, né, da minha saúde. E a gente não cuida da nossa saúde. Eu vou ter mais tempo com a minha família, sabe? Eu vou dar um jeito de ter mais tempo com meus filhos. E a gente acaba não tendo esse tempo. Não, eu vou ler a Bíblia, eu vou para a igreja, sabe? E aí daqui a pouco você falou: olha, eu vou falar uma coisa. Mensagem de hoje: fale menos e faça mais. Prometa menos e realize. Amém. Porque tem gente que está falando demais, está prometendo demais. Irmãos, às vezes a gente fica pior do que político em época de campanha eleitoral.
prometendo o mundo e o fundo, e não fazendo nada no que fala, para a gente mesmo. Então, deixa eu te falar, essa mensagem é para você refletir. As pessoas estão muito vivendo de ilusões. Olha, eu prefiro um projeto, nem que leve um ano, mas eu fiz um projeto de sucesso, do que planejar 1000 e não fazer nenhum acontecer. Então tem gente começando o curso, começa e para. Tem gente que fala, não, agora eu vou para a igreja, para. Agora eu vou orar, cadê a oração? Agora eu vou, por exemplo, fazer algo, o médico falou para mim que eu estou precisando fazer um pouco de caminhada, né? Irmãos, mesmo que for na esquina da tua casa, pelo menos você fez alguma coisa. Aí o pastor médico falou para fazer caminhada, eu vou caminhar, mas eu vou comprar uma cocada na esquina. Vou comprar um bom, irmão, mesmo que for uma coisa simples que você faça, mas pelo menos você fez alguma coisa. O problema é não fazer nada. Então eu tenho certeza que se eu perguntar para você muita coisa que você queria fazer em 2023, vai dizer que tem um monte que você não conseguiu. E o ano de 2022 mais ainda. E 21 sempre fica a mesma coisa, pois nessa noite Deus vai te dar unção de conquista e realização. Vamos fazer uma coisa, nem que for uma coisa de cada vez, mas vamos começar, vamos continuar e vamos terminar. Então veja, esse homem chamado Neemias, né, ele fez essa obra. Por quê? Porque ele estava vivendo na fortaleza de Suzã, domínio persa. Quem era Neemias? Ele era copeiro do rei, ele experimentava o vinho do rei, porque tinha muitos envenenamentos na época, né, das monarquias, dos reis. E o que acontece? Ele tinha esse serviço de copa. Só gente de muita confiança é que tinha um cargo desse. O rei tinha que confiar muito. E ele está lá vivendo uma vida confortável, ganhando bem, dormindo bem, morando bem. Só que ele recebe uma notícia de que os muros da cidade dele estão destruídos. Observe o texto, o versículo de número 3. Ele diz assim: e disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então o problema era o muro. Pastor, o que o muro vai ter a ver com a minha vida? Tudo. Você já percebeu que tudo que Deus faz na natureza, Ele dá uma proteção? A laranja tem a casca, podia nascer aberta. A noze, que a gente às vezes leva um maior trabalho para quebrar, tem a casca dura. Você que é mãe de menino, né, pai de menino, você tem uma criança do sexo masculino, normalmente às vezes tem a cirurgia da fimose, que o médico fala para cortar aquela pelinha da cabecinha do prepúcio do menino. Às vezes tem que fazer aquela cirurgia porque vem com uma proteção. Então, normalmente quando Deus faz alguma coisa, Deus bota uma casca, Deus coloca uma proteção. E quando Deus ele abençoa a nossa vida, Ele também nos protege. Quando Deus te salva, quando Deus ele te traz para servir a Ele, Ele não te deixa largado. Você passa a ser uma propriedade exclusiva do Senhor.